Oi, eu sou a Ana e esse é um episódio de Bob Roça. Então, vamos começar aqui a parte da pintura. Eu fiz o desenho em papel de marcador, né? Mas se você quiser fazer na sua casa, dos seus bichinhos, você pode usar papel opaline, algum papel que seja bem lisinho, sabe? Então, vamos lá. Eu vou pintar com marcador, mas eu preciso testar uma coisa. Primeiro, aqui tá o meu papel de teste, né? Pra testar as cores. Eu vou pintar aqui com os meus Copics. Eu tenho alguns Leplume também, lápis de cor. E vamos lá. O que eu tô fazendo? Eu tô testando aqui pra ver se dá pra passar o álcool em cima do marcador e sem manchar. Mas eu não sei, hein? Não sei se o marcador que eu passei ainda não secou ou se o álcool vai borrar mesmo. Vamos fazer aqui uns testes. Eu sei que o marcador não borra, mas é que eu tô tentando passar o álcool pra ver se dá pra fazer uma coisa que eu tô pensando aqui. Vamos ver. Acho que tem que dar uma secadinha. Olha, eu acho que funciona. Então, meus queridos, vamos testar o que eu tenho em mente. Ó, parece que não borrou. Eu tô aqui do lado de fora e aqui tá ventando um pouco, então acho que seca rápido. Vamos lá. Bom, então a gente tem aqui uma cena, não sei, de entardecer, noturna, com uma fogueirinha no frio da mantiqueira para aquecer. Eu acho que a gente pode fazer um final de tarde, anoitecendo já. Acredito que laranja com azul. Só que esse meu azul aqui tá acabando. Então, vamos ver o que dá pra fazer. Eu tô passando álcool como se fosse aquarela no papel. Pra ver se a gente consegue espalhar a cor. Por quê? Porque esses marcadores são à base de álcool. Se você for fazer isso em casa, peça ajuda para um adulto, se você for criança. Porque álcool não é brinquedo, tá? Então, continuando aqui, vamos ver. Vou pegar o nosso papel de teste aqui. Um tom assim, mais ou menos. Acho que tá legal. Vamos ver. Olha, parece que vai funcionar. Como o propósito aqui, né, é a gente criar o nosso próprio Bob Goods, vamos pintar também, né? E já que a minha especialidade é pintar, vamos pintar junto. Vamos ver. Eu tô tentando com álcool aqui, mas não dá lá muito certo não, viu?
Ih, minha caneta tá acabando. Escolhe logo um pedaço enorme pra pintar, né? Vou ter que pensar numa estratégia aí. Fiquem tranquilos que eu prometo que vai dar tudo certo. O marcador, ele seca muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Aquarela. E aí, se você bobear muito, perde o timing do negócio. Aqui eu quero que fique uma área mais clara, porque tem o fogo, né? É a mesma coisa desse lado. Spoiler, o álcool não deu certo, mas tudo bem, não estragou nada, assim, deu para disfarçar. Mas eu preferi continuar sem o álcool mesmo, só com os marcadores. Reparem que eu gosto de usar tons complementares. Dentro do círculo cromático, eu gosto de usar as cores que são opostas, ou seja, cores complementares. Elas acabam destacando melhor o tom uma da outra. Quando elas estão sobrepostas, elas acabam criando neutros, ou seja, acinzentados ou amarronados, de uma forma mais harmônica. Então, fica aí mais uma dica. Aproveitando que a gente está falando de cores, eu fiz aí um círculo cromático esquemático, tá? Então, o que eu quero dizer? Essas são as cores primárias, amarelo, vermelho e azul. E as secundárias seriam as cores das misturas entre elas. Então, laranja, violeta e verde, certo? E então as demais variações entre elas são os meios. As cores complementares, elas são as cores diretamente opostas no círculo cromático. Ou seja, amarelo é o oposto de violeta, azul é o oposto do laranja, verde é o oposto do vermelho e assim por diante. Essas são as cores complementares. Agora que eu expliquei o básico de teoria da cor para vocês, vamos voltar para a nossa arte. Então, voltando para a saga do céu, vocês podem reparar que eu estou aplicando as cores complementares no céu aí, né? Um tom alaranjado e o azul. E vou fazer eles se mesclarem. Esses tons, eles se mesclam de forma mais harmônica. O tom alaranjado não vai esverdear esse tom de azul de forma nenhuma. E essa é a mágica das cores complementares, então eu uso muito. Aqui desse lado eu tô testando sem álcool pra gente ver. Acho que o efeito tá ficando melhor até. Aqui eu passo um blenderzinho. O blender é transparente, né? É que nem o álcool, praticamente. A canetinha é bem legal. Nossa, aí nessa parte a minha caneta azul resolveu falhar miseravelmente. Eu comecei a testar uma outra larga, uma Copic Wide que eu tenho, que também tá morrendo, que é do mesmo tom. Mas eu sou brasileira, não desisto nunca e vai dar certo. Agora voltando aqui, vou fazer outro teste, ó. Eu vou fazer como se fossem os brilhos das estrelas em alguns lugares aqui, com a caneta que é blender, né? Então, é uma caneta transparente. Não vai abrir muito não, mas vai dar uns brilhinhos.
Mas isso é detalhe que a gente vai fazer depois. Mas eu já tô me adiantando aqui. Porque a caneta tá seca, mas não completamente, né? Então, eu vou aqui tirando o pigmento com a canetinha. Sobre essas nuvens aqui, acredito que elas têm que ser azul ou cinza, azul acinzentado. Bom, feita essa área do céu, agora a gente vai começar a fazer das montanhas pra cá. E na pintura, geralmente, eu costumo pintar em camadas, né? Então, eu pinto o céu primeiro, depois eu pinto a camada do fundo, que são as montanhas, e depois eu venho para o primeiro plano. Então, a gente costuma deixar os planos traseiros com menos detalhes e menos saturação. O que que isso significa? Que a cor vai estar menos forte nas camadas traseiras, né? Nas montanhas de trás. Conforme as montanhas da frente vem, né? Elas vêm com mais cor. Então, quando você compõe isso numa cena assim, você acaba deixando o destaque para o primeiro plano e a saturação para o primeiro plano. Então, no plano traseiro, eu usei cores mais tranquilas, menos saturadas, só um laranjinha ali para dar uma impressão de pôr do sol recente. E agora, vamos seguir aqui para as montanhas, né? Então, eu tava com cinza ali, mas meu cinza morreu de novo. Eu tô com várias canetas morrendo aqui, porque faz muito tempo que eu não uso marcador. E, e elas vão secando também, né? Algumas já foram muito usadas. Então, eu preciso comprar a recarga de algumas Copics. Bom, essas nuvens de trás, essas montanhas de trás, tem que dar um tomzinho de cinza nelas. Porque é um tom menos saturado, tá? Então, eu não vou jogar a montanha lá do fundo verde. Ela tem que ser azulada, levemente esverdeada. No meu caso, como tá anoitecendo, essas montanhas estão bem lá no fundo, isso se chama perspectiva atmosférica. E como as montanhas estão bem lá no fundo, a gente pode dar esse tom azulado, acinzentado, para tirar a saturação e vir trazendo nas camadas da frente. Ele tem um pouquinho de brilho do sol, só um pouquinho, e o azulado aqui. Esse cara tá muito azul mesmo, né? Bem azulzinho. Tá. A caneta que canta. Eu sei que parece estranho por enquanto, mas vai fazer mais sentido depois.
E aí, eu vou aproveitando, já colocando o amarelo em volta disso aqui. Vão ser tipo brasinhas, sabe? Voando assim. Voltando para a montanha, que eu me distraí completamente. Percebe nessa parte como eu tô marcando aí a sombra das montanhas, mais ou menos com relação de onde a luz do céu tá vindo. Então, nessa parte não tem uma luz projetada, sei lá, de lua, sol. Então, a gente se baseia ali na luz do céu, né, que é a skylight. Então, como a gente está numa cena contra a luz, no caso, as montanhas vão ser um pouco mais escuras, mas obedecendo àquela regra da luz e da sombra serem cores complementares. Então, perceba como a nossa luz é alaranjada e a sombra roxa. Minhas galinhas, vocês conseguem ouvir no fundo? Popopó, popopó. Tá na hora delas dormirem já. Então, tudo resmungando. Declaração aqui. Eu tenho que levar meu cachorro para passear. O Scott, esse Scott. E voltando aí, eu continuo pintando as camadas de trás para frente, seguindo a mesma lógica da luz vinda do céu. E conforme eu avanço os planos, eu tô fazendo a cor um pouco mais saturada, ou seja, menos neutra. Tá vendo? Ela tem um tom um pouco mais esverdeado, porque eu disse que eu ia trazer mais a saturação de trás para frente na cena. Tá vendo? Esse plano ele já tem mais um tom ali de mato, tal, mesmo que neutralizado. Bom, essa parte a gente tem que dar uma planejadinha, né? Porque agora foi o fundo todo e agora a gente tem que trazer mais luz e cor para essa camada, mas tomar cuidado para não pesar, né? Então, vou começar aqui dando uma. Vou passar o amarelo em volta do fogo, porque aí ele já faz uma guarda das outras cores, porque o fogo brilha. E a gente vai se basear nessa luz brilhante do fogo para pintar também nossos personagens. Então, essa luz, ela vai estar refletida neles, né? E gerar sombras. Como a luz de uma fogueira geralmente é alaranjada, e de acordo, né, com o círculo cromático, quando a luz é de um tom, a sombra tem a cor complementar à luz, né? Então, acho que fica bacana se a gente colocar uma luz, né, alaranjada em volta
e uma sombra roxeada. Então, vamos seguir aqui. Os sons que vocês ouvem de grilo, sapo, bichinho aqui, é porque eu tô na varanda de casa e eu moro bem perto de um riacho. Aí tem bastante som de bichinho o dia todo. É muito bom. Pode dar mais uma alaranjadinha aqui. Por causa do finalzinho do céu, né? Pôr do sol. Finalzinho do pôr do sol. Começando a aplicar a cor base do chão do primeiro plano, para depois a gente dar volume, o tom da sombra, da luz, etc. Percebe nessa parte como eu começo a alaranjar o tom que tá no chão, assim que vai chegando perto da fogueira. E também colocando as sombras projetadas ali, de pedrinha, dos bichos, ó. Olha a sombra da Kimi atrás dela. Então, esse tipo de luz, ela projeta muita sombra, sombras assim, em ângulo, né? Que seriam bem dramáticas e tal. Chão feito, então é hora da gente começar a nossa fogueira. Então, como é um objeto que emite luz própria, né? A gente tem que dar essa sensação do glow e tal. Então, o fogo ele surge de uma cor mais clara e conforme ele vai se afastando da fonte, né, do fogo, ele vai ficando mais avermelhado, certo? Então, na área fora do fogo, a gente tem uma área de glow, né, de luminosidade. Então, ela vai do amarelo, né, bem claro, dentro, para um tom avermelhado e fora do fogo a gente pode usar um tom aí amarelado ou esbranquiçado, um branco amarelado funciona. E para os detalhes finais aí, nada como usar uma canetinha branca de gel, uma posca, corretivo, o que você preferir. E perceba como eu estou aumentando o contraste do fogo, porque ele estava todo muito claro. Então precisava de um pouco mais de contraste na luz e nas sombras também. Repare que como as sombras ficam bem projetadas, elas são um pouco mais duras, ou seja, com pouca suavidade. Vou começar a pintar os animais agora. E vocês percebem que, tipo, eu tô tentando manter a luz da fogueira em volta deles, né? Então, essa sombra espalhada, porque a luz, ela é gerada em diversas, né, de diversos lados aí e tal. Então, essas sombras vão variar e a luz vai partir da fogueira para o entorno, né? Então, o que que a gente observa? Que vai ser uma luz estourada nos personagens, né? Assim como tem aqui em volta no chão. E a gente vai acrescentar uma sombra dura
porque é uma luz de frente, né? Então, atrás não tem muito o que iluminar eles. O sol já se pôs, então é uma cena mais escura, né? Então, vamos lá. Vou começar pelo frango aqui. O marinho. E assim, né, gente? Esses aqui são meus bichos. Cria, todo mundo é criado junto no quintal, solto. E tem que viver em harmonia, senão não rola. E, e esse é um das minhas galinhas, né? Dos meus franguinhos que eu mais me apeguei, assim. Porque, ah, ele acabou ficando isolado do bando. Então, eles não deixam eles dormirem, ele dormir com eles no galinheiro e tal. Então, ele fica muito perto da gente, ele fica dentro de casa. No inverno, a gente guarda ele para ele não morrer congelado, porque sim, galinhas morrem com o frio. E é isso, né? Aí, agora, começar aí o frango. Aí, eu tô começando pela luz, né, da fogueira. E em volta a gente vai amenizando essa cor, tal. Porque o marcador, assim como a aquarela, você não tem como clarear depois. Então, você começa do claro pro escuro, né? E é uma tinta bem transparente. Vou dar uma aproximada aqui, peraí. Pronto. Aí vai ficando bacana assim, né? Dá uma laranjada. Aí, passar um pouco mais desse aqui. Então, e eu falando sobre os frangos, nunca imaginei na minha vida que eu fosse ter frango, galinha. E assim, né? Eu não sou vegetariana, mas talvez um dia eu consiga ser, mas as minhas galinhas, eu não, né? Não vão virar comida. Mas são animais muito legais, assim. É, não imaginei que eu fosse gostar tanto de criar galinha. Porque morar no mato, tudo bem, né? Mas eu nunca achei que eu ia criar galinha na minha vida. E aí, né? Mas, continuando aqui, fazer umas graminhas aqui no fundo, colocar uma sombrinha. Agora, vamos ver. O marinho, ele tá bem ali. Ele é branco e meio laranja, bege, por aí. Vamos ver. Carinha vermelhinha. Ficar alaranjado, né?
tá mais pra trás, então tem que ser mais escuro. O que que acontece? Eu tô aproveitando as mesmas cores, então se eu usei um vermelho, um tom de vermelho específico no fogo, que nem esse, ou esse, eu tô usando os mesmos tons que eu já usei na cena, pra gente não usar cor demais. Então, a gente acaba definindo uma paleta, porque já usamos bastante cor, mas dentro da mesma harmonia cromática, né? Então, a gente tem que manter essa ideia. Então, assim, usa as mesmas cores que você usou antes, se você usou vermelho, tenta usar o mesmo tom de vermelho. Vê aí, cada situação é uma, né? E aí, você vê que cabe. Peraí, deixa eu marcar a sombra dele aqui. Vai ficar bem marcadinha. Variar aqui um pouco. As galinhas cantando. O galo, né? O Gigi esse. Tá no escuro, então, sendo branco, a gente tá usando o roxo como nossa cor de sombra. Ele vai ficar um cinza ali arroxeado, né? Dá uma escurecidinha. Vamos usar esse mesmo vermelho aqui. Vou fazer uns detalhezinhos aqui na carinha. Aí. Aí vai criando vida, né? Pode usar um tom de marrom um pouquinho mais escuro aqui, tá? E agora a botinha. Que cor a gente faz essa botinha aqui? Esqueci do rabinho dele aqui atrás. Talvez um tom de azul. O azul que a gente usou ali no céu. Esse aqui. Né, ficou praticamente o tom ali da sombra, né? Não era bem o que eu queria, mas tá bom. Como a luz tá bem dura, essas sombras elas ficam mais definidas mesmo. Pro coisinho aqui, o headphone do frango, sei lá, um verde. Um verde. Então, deu para entender mais ou menos como funciona a iluminação. A iluminação tá vindo da frente, né, dele, daqui para lá. Então, vai ficar uma luz bem marcada e dura. Então, primeiro a gente começa com a luz, a cor, o tom do gato, e depois vem as sombras e depois os detalhezinhos, de gradinho, etc. Aí você consegue compensar bem as cores, harmonizá-las e tal, conforme o tom da cena. E agora é a hora do jabá. Então, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, que é a parte 1, criando o meu próprio Bobbie Goods, vai lá, dá uma olhada. Eu dei dicas de como criar personagens, fazer os esboços e depois criar a ilustração. Então já curte, dá aquele like bonito, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos, tio, tia, todo mundo que gosta de arte. E é isso aí. Agora, por último, mas não menos importante, vamos pintar o seu Scott. O Scott é um Golden Retriever, como vocês viram. A gente adotou ele faz quase 3 anos. E ele já é velhinho, né? Deve ter uns 9, 10 anos por aí. E aí ele é a sensação, né? Em todo lugar que a gente vai, todo mundo quer mexer com o Scott.
A bagunça que já tá a mesa. Deixa eu aproximar. Aí. Pintando o brilho primeiro. E depois a gente pinta a sombra. Desenhei um cachorro de 3 dedos mesmo, pode ver, pra ficar cartoonizado. Mas foi de propósito mesmo. Agora, a gente vai começar a pintar o pelo dele. Ih, a caneta soltou. Pera aí. Acidentes. Ah, é assim que é uma Copic desmanchada, se você não sabe. Acontece às vezes porque a tampa fica muito suja. E aí ela entala. Tem que dar uma limpadinha. Aí quando vai puxar, ela sai tudo de uma vez. As Copics já foram bem usadas e eu nunca recarreguei. Então, já tem uns anos que eu tenho elas. Aí, algumas não tão secas, né? Não tão secas não, porque eu deixo guardadinho tudo. Mas algumas já usei bastante, então já tá na hora de recarregar. Aí eu vou mesclando o tom com o amarelo do brilho, ó, no pelo dele. Ainda vai sombra aqui, tem bastante coisa. Agora vamos começar a aplicar as sombras aqui, mais duras, que são as sombras projetadas ali da fogueira, né? E agora aqui para finalizar, né? Começar a colocar os detalhes mais finos. Ficar mais longe aqui. Vai fazendo estrelinhas no céu. Sempre que você colocar um ponto assim, de estrelinha, por exemplo, aqui eu tô fazendo com caneta branca de gel, você pode fazer com posca, corretivo, que você tiver. Sempre que você colocar um pontinho como estrela, um maior, põe um menor perto, pra tentar não criar para criar um padrão mais harmônico, digamos assim. Às vezes você tá desenhando e quando você tá vendo, quando você vê, você tá fazendo pontinho em linha, assim, um pertinho do outro e retinho. Nossa, acontece muito isso. São tipo padrões automáticos que nosso cérebro vai e vai. Brilhinhos em volta da fogueira, acho que fica legal. Uma vaquinha do vizinho rugindo. Eu vou deixar o violão sem corda mesmo, viu, gente? Agora aquele último talentinho com lápis de cor, para dar uma textura, uma neblina. Olha, acho que tá terminado. Agora é assinar, né? Que eu não assinei antes. Vamos assinar. Agora, os resultados finais.
Deixa aí nos comentários o que você achou dessa arte, se você vai tentar também. Deixa um emoji aí de coração se você viu até aqui. Beijo, fui e até a próxima. Tchau.